Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo para você um dia de muita paz e muita sabedoria. No programa de hoje nós vamos falar do mercado de exportação de carne suína, vamos falar também do fenômeno climático El Niño que está batendo as portas, vamos comentar do protocolo Boi na Linha, que já conta com a participação de várias empresas. Vamos falar da exportação de carne bovina pelo Brasil, que teve aumento nesse trimestre. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das condições climáticas americanas que podem ajudar ou não o Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o fenômeno climático El Niño. Na semana passada, o Centro Americano de Previsão Climática, o CPC-NOAA, ele emitiu um boletim sobre a confirmação do estabelecimento do fenômeno El Niño. E essa condição se estende por todo o período de previsão que compreende até o trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2024. As probabilidades são superiores a 90% a partir do trimestre junho, julho e agosto deste ano, indicando uma forte confiabilidade desse prognóstico. As projeções também indicam a possibilidade de um El Niño de forte intensidade com picos de temperatura acima de 1,5 graus centígrados, acima da média, em alguns trimestres. E com a influência do El Niño, o padrão das chuvas é alterado em todo o planeta, modulando as condições nas regiões produtoras. Desta forma, vamos tentar projetar, baseado no comportamento das condições climáticas, como esses padrões de chuvas podem influenciar as principais commodities do mercado agrícola no cenário brasileiro. Em períodos de El Niño, apesar de não existir uma grande correlação entre as chuvas no Brasil Central, as projeções indicam um período mais seco e quente. E essa combinação de falta de chuvas e temperaturas mais elevadas é um fator limitante para o potencial produtivo das lavouras, principalmente em relação à restrição hídrica. Um verão mais seco pode comprometer a safra, levando a taxas de germinação mais baixas e, consequentemente, reduzindo a produtividade. Além disso, temperaturas mais elevadas podem aumentar a evapotranspiração, o que pode agravar o efeito de chuva, de quantidade de chuva. E este cenário é previsto no Brasil Central, pegando Mato Grosso, estado responsável por 33% da produção nacional de milho, primeira safra, e 26% de soja. Contudo, a boa disponibilidade hídrica pode alavancar a produção desses cultivares no Paraná e também no Rio Grande do Sul, responsáveis em conjunto por 20% da produção de milho e 29% da produção de soja. E agora vamos falar sobre o protocolo Boi na Linha. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, ela informou agora que aderiu oficialmente ao protocolo Boi na Linha, que estabelece critérios socioambientais na aquisição de gado em todo o país. O padrão ele foi desenvolvido pela organização ambientalista Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, chamado de IMAFLORA, em parceria com o Ministério Público Federal, o MPF, e atualmente, das 39 empresas associadas à ABIEC, 16 já aderiram ao protocolo, incluindo as 3 maiores do país, JBS, Marfrig e Minerva.
O acordo entre o Imaflora e a ABIEC prevê a expansão progressiva e inclusiva do uso do protocolo Boi na Linha em todos os frigoríficos associados à entidade em território nacional. Segundo o Imaflora, com a representatividade das associadas da ABIEC, nós vamos melhorar o ambiente de negócios, uniformizando procedimentos e critérios de originação do setor. A ABIEC ressaltou a importância da cooperação para a promoção de uma cadeia de valor sustentável da carne bovina no país e para o cumprimento dos compromissos climáticos e combate à ilegalidade. O objetivo é que todas as empresas atuantes na Amazônia estejam seguindo o protocolo em 1 ano e que as demais empresas associadas adotem-no em 2 anos. As 16 empresas que já aderiram ao protocolo Boi na Linha representam atualmente 74% dos abates em frigoríficos de inspeção federal, o CIF, na Amazônia, e 63% dos abates totais cifados do Brasil. E com a cooperação entre o Imaflora e a ABIEC, espera-se engajar e treinar os frigoríficos associados e alcançar as 39 empresas que representam 84% dos abates de inspeção federal na Amazônia Legal, 80% dos abates de CIF no Brasil e 98% das exportações brasileiras. O protocolo Boi na Linha resulta de um processo de articulação da sociedade civil, Ministério Público Federal e frigoríficos, visando harmonizar e fortalecer o compromisso socioambiental na cadeia de valor da carne bovina na Amazônia e promover boas práticas através de monitoramento e auditorias e relatórios de progresso. O objetivo é aumentar a transparência da cadeia, unindo produtores de gado, frigoríficos, supermercados, investidores, atores públicos e organizações da sociedade civil em prol de uma produção sustentável. E agora vamos comentar sobre a exportação de carne bovina pelo Brasil. A diminuição nos preços da carne bovina exportada pelo Brasil, ela teve um impacto na receita dos embarques no mês de maio. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, o valor médio por tonelada exportada pelo país no último mês foi de $4.805, comparado a $6.030 em maio do ano passado. Consequentemente, a receita da exportação ela registrou uma queda de 11% em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando $965 milhões. No entanto, os volumes aumentaram 11% no mesmo período, alcançando um total de 200.800 toneladas. No acumulado do ano, as exportações totalizaram 840 mil toneladas, gerando uma receita de $3.840 bilhões. Houve uma diminuição de 24% na receita e 8% no volume em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 5 meses de 2023, o preço médio por tonelada também foi menor em comparação ao ano anterior, sendo de $4.578 contra $5.593 anteriores. A China se destacou como a principal compradora no acumulado do ano, e entre os países árabes,
o Egito ocupou a 4ª posição como importador, adquirindo 38,5 mil toneladas, o que representa uma redução de basicamente 42%. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos, eles ocuparam a 6ª posição, com importações de 22.800 toneladas, um aumento de 5,3%. E agora vamos comentar do mercado da carne suína. As exportações brasileiras de carne suína, elas registraram um aumento expressivo no mês de maio, de acordo com informações divulgadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Foram embarcadas 101.700 toneladas, representando um crescimento de quase 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 89.300 toneladas. A receita das exportações do setor também apresentou um aumento significativo, alcançando 251 milhões de dólares no mês de maio. E esse valor representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a receita foi de 204 milhões de dólares. E no acumulado do ano, de janeiro a maio, as exportações de carne suína, elas alcançaram 481 mil toneladas, um aumento de 15,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 416 mil toneladas. Em termos de dinheiro, de receita, o saldo acumulado atingiu 1.149 bilhões de dólares, representando um crescimento de 28% em relação aos 896 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. E depois do intervalo, nós vamos falar da exportação de carne suína brasileira para a China. Eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar das condições climáticas americanas que podem ajudar ou prejudicar o Brasil. Nós voltamos já, é um minutinho só. Jack tem uma missão. Precisa correr contra o tempo para salvar o mundo. Operação Sombra, Jack Ryan. Nesta sexta, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. No SBT Vídeos você encontra novelas, filmes, conteúdos digitais e muito mais. De graça. E nem precisa de cadastro. Baixe o app ou acesse o site. O Enem está chegando. É o caminho para você ingressar no ensino superior e fazer seu sonho acontecer. Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou. Faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante e vá com tudo. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo e vai, todo mundo vai. No passinho, boladinho, vai, todo mundo vai. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h20. Acho que encontrei uma solução para conter a ganância do Bruno. Vou me divorciar da Maria José. Para mim, o Alessandro e a Maria José estão tramando alguma coisa para me prejudicar.
Sortilégio. E às 6h30. Eu não queria que... Não se aproxime. São 3. 3, irmãos. Últimos capítulos de... Me deixe sair daqui. 3 vezes Ana. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar da China. A China é o maior comprador de carne suína brasileira. A China, ela se mantém como a principal importadora de carne suína, importando aí por volta de 176 mil toneladas nos 5 primeiros meses deste ano, um aumento de basicamente 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. Outros países que tiveram destaque nas importações foram Hong Kong, Filipinas, Chile e Singapura. O estado de Santa Catarina se destaca como o maior exportador de carne suína do Brasil, seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A BPA, Associação Brasileira de... ela ressalta que a abertura do mercado do México e a diversificação de mercados como fatores importantes para o sucesso das exportações brasileiras de carne suína. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. Matheus é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar das condições climáticas americanas que podem ajudar ou prejudicar o nosso país. Matheus Pereira, muito bom dia mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, tá tudo bom? Tudo bem, meu amigo. Prazerão estar aqui mais uma vez contigo, com todos que nos assistem. Pois é, e nos bastidores, antes de começar aqui a gravação, nosso programa, eu perguntava com o Matheus como é que está a Pátria. E ele falou, quando chega nesse burburinho total que o mercado está passando, a Pátria lota, tanto é que já está pequeno lá e nós estamos precisando crescer. O que está acontecendo com o mercado? A gente só aprende a nadar quando a água começa a subir. Você tem dois caminhos, ou você afunda ou você aprende a nadar. Então, para nadar, você tem que bater os braços e as pernas, para pelo menos não tentar afundar. E é isso que está acontecendo hoje aqui no nosso país, com o pessoal que plantou soja, com o pessoal que plantou milho, e tem também o boi. Só que tem saídas, E essas saídas existem e às vezes estão na nossa mão, e a gente fica com preguiça ou não quer seguir o curso normal, que seria, por exemplo, você pegar sua soja, seu boi, seu milho e travar na bolsa, né? Exatamente. Era uma bela de uma saída. Quem travou está rindo de orelha a orelha. Exatamente, né? Essa instabilidade que o mercado causa, né, Antônio, e todos que nos assistem, acaba causando, né, trazendo mais demanda por informação de qualidade, né? Que é o que aqui, né, você traz todos os dias, o que nós, a Pátria, fazemos, né, que é estudar o mercado especificamente e realmente entender aonde estamos agora, aonde iremos chegar. E é engraçado até pensar, né, como que o clima nos Estados Unidos pode ajudar ou prejudicar aqui no Brasil, a você, dona de casa, que talvez vá na prateleira comprar um produto, o que isso impacta, o que do outro lado das Américas, do outro lado do nosso continente, né, a chuva ou a falta delas pode causar com os preços do teu arroz, os preços do teu feijão, né? E aí que a gente tem que entender, né, estudar realmente esse mercado e aprofundar quem são realmente os grandes produtores de alimentos do planeta. A gente tem aí tanto os Estados Unidos, o maior produtor mundial de grãos totais, quando passa por uma escassez, né, de chuvas, onde ameaça a produção de uma nova safra, acaba o quê? Superinflando os preços internos, reduzindo, né, a capacidade de entrega daquele produto para países importadores, que são países que não têm capacidade de produção, como o Brasil ou como os Estados Unidos. E o que isso acaba causando para nós, né? A falta das chuvas, a incapacidade de produção norte-americana acaba concentrando, né, a demanda, né, desses países que não produzem a buscar o nosso produto. Então, até a correlação, né, fazer esse ligamento do que causa aqui na prateleira do nosso supermercado tem ligado a ver com as chuvas nos Estados Unidos, é o quê? A dependência do que produzimos aqui dentro. O Brasil é um grande país produtor,
um dos maiores, né, o segundo maior produtor de alimentos do planeta, né, o maior exportador de grãos de todo esse mundo, né, e acaba agora sofrendo uma concentração ainda maior de demanda para a exportação do grão que é produzido aqui dentro, Antônio. Eu já disse aqui, eu gosto de ir em supermercado e ficar ouvindo as pessoas conversando, né? Eu acho bom demais. Nossa, isso aqui tá caro, nossa, aquilo ali tá pela hora da morte, porque o óleo de soja... Bom, resumindo, nós dependemos, você que está me ouvindo aí, você depende totalmente do agronegócio, porque tudo que você come é do agro. Então, faltou chuva lá, como o Matheus disse, os países que não têm capacidade de produção vêm comprar no Brasil. Quando compra aqui, o preço sobe. Opa, tem muita gente comprando, vamos subir o preço. E é assim que funciona o mercado. E, consequentemente, a senhora que vai fazer compra no supermercado reclama dos preços. Por quê? Mas é a conjuntura mundial que favorece ou subir o preço ou cair o preço, né? E nós tivemos sorte aqui no Brasil, da Argentina, está passando um perrengue desgramado lá com problema de seca, porque senão as coisas aqui tinha quebrado muita gente aqui no Brasil, né? Exatamente, quando o excesso da oferta, né? Estamos agora acelerando a colheita do milho, segunda safra, o milho de safrinha que a gente diz, né? Temos aí 2% da área colhida até o atual momento, muito atrasado devido a um deslocamento, né, de calendário de plantio. Não só isso, os preços estão tão ruins que está desestimulando o produtor de milho a retirar o milho do campo. Ele acaba deixando um pouquinho mais, enfim, ainda o milho lá nas suas propriedades. Sabe que não vai chover, secando, né? Mas sabe que não vai chover, estamos na seca agora na região aqui no país. Só não pode pegar fogo, né? Aí está um grande risco, né? Pois é. E uma lavoura de milho, quando ela chega no ponto de colheita, ela está tão seca, mas tão seca, que uma faísca é suficiente para fazer aquilo tudo virar cinza. Então, é um risco que muitos produtores estão correndo. Agora, eu tenho certeza absoluta, que o mercado vai dar uma arrancada e não está longe disso, não. Eu acho que mais 30, 60 dias, aí no máximo, a coisa vai começar a andar, vai começar a fluir. Sim, até por conta dessa situação fora do Brasil, né? A gente fica olhando só para o nosso interno, acha que as coisas acontecem tudo aqui, quer culpar uma ou outra figura que aparece aí, né? Mas o mercado de commodities hoje, né, que é o mercado agrícola, assim dizendo, é um mercado globalizado. E o que acontece lá fora acaba incentivando, né, a retomada de preços aqui dentro do Brasil. Então, de fato, a gente tem ainda um cenário um pouco problemático com o início de colheita aqui no nosso país, porém a demanda mundial por grãos está acelerada e o Brasil, neste ano, Antônio, se tornou o maior exportador de grãos totais. Já éramos o maior exportador de soja do planeta, nos tornaremos agora, neste ano, o maior exportador de milho do planeta, mas a somatória de grãos totais, o Brasil agora assumiu, né, a pole position, assim, o primeiro lugar no pódio das exportações mundiais de grãos. Então, nunca estivemos alimentando tantas pessoas como estamos agora. E a gente tem que observar também que o nosso país, dentro de um prazo muito curto, daqui talvez uns 10 anos, nós vamos ser aí um dos maiores produtores de leite, de carne suína, de frango, de basicamente quase tudo. Por quê? Porque muitos países, principalmente europeus, estão deixando de produzir. Não é que estão deixando, estão diminuindo devido a custos de produção. Essa guerra da Ucrânia com a China, com a Rússia, deu uma chacoalhada muito grande naquela região. E isso favorece a gente. Agora, o que nós estamos precisando aqui é uma organização do setor. É um sistema político mais organizado para impulsionar isso aqui. Exatamente. Que é o que está faltando. Nós não podemos continuar do jeito que está. Nós não temos, por exemplo, lugar para guardar o milho, que começou a colheita já, não tem lugar. Por quê? Por falta de estrutura de governos anteriores, que não olharam, não se atentaram para isso. E pode ter certeza, a cada safra que passa, a nossa produção vai aumentar. Exato. Entende? Então não tem para onde correr. Ou o governo entra de cabeça dentro do agro, olha, eu vou até dizer mais, pode largar todos os setores, vai só com o agro, que o agro leva o restante. Exato. Hoje a gente até fala, né, que às vezes quando a gente olha números objetivos, né, talvez a agropecuária domine 1/4 do PIB nacional. Só que quando a gente vê os setores secundários, né, o que a agropecuária incentiva, como é o setor de serviço,
O dentista hoje, eu sou dentista, um advogado, eu sou um advogado, eu não dependo do agro. O cliente do dentista é um produtor rural ou um funcionário de um produtor, do advogado é um produtor ou um funcionário. Então, a cadeia total, que a base da produção brasileira gera, é uma cadeia que talvez a dependência do PIB ultrapasse a metade da geração de riqueza do nosso país. Então, se a gente deixa realmente de conversar, ter alinhamento político com o setor, a gente não está só desincentivando o setor, está desincentivando toda a cadeia que deixa de movimentar o dinheiro que a gente traz, né, quando coloca o nosso grão para fora do Brasil. Eu estava lendo agora um artigo que veio da Alemanha. A Alemanha é um grande produtor de carne suína. A Alemanha está passando por uns problemas seríssimos na produção, e inclusive muita gente deixando de produzir suíno na Alemanha devido a custos de produção. Agora, aqui no Brasil nós temos tudo. Nós temos água, nós temos terra, nós temos condição climática, tem tudo para poder, eu não diria abastecer o mundo, mas ser um grande player na produção de alimentos. E tem mais um detalhe, o próprio governo tem que incentivar que todos os produtos sejam agregados aqui no Brasil, ou seja, a gente vendeu a coisa pronta e não vender o produto para depois comprar como a gente faz com o café. Verticalizar, né? Verticalizar todos os produtos, e tem condição para isso. Gerar emprego, né? Verdade. Incentivar a indústria, mas para isso a gente precisa de alinhamento com o setor, precisa de alinhamento com os nossos representantes políticos. Então, realmente não é nada que da noite para o dia é feito, são investimentos de longo prazo. Claro. A gente não tem soluções para o ano que vem, mas soluções para daqui 5, 10, 20 anos, para que o Brasil continue nessa trajetória, né, de não ser hoje o maior, mas se manter lá em cima como o maior fornecedor de alimentos para todo o planeta. Matheus, agora bem rapidinho, para fechar nossa conversa. Como é que está a situação da soja e do milho agora nesses próximos 30 a 60 dias? Perfeito, Antônio. A gente tem especificamente, né, um cenário voltado, os olhos do mercado voltado para a safra norte-americana, que vem enfrentando uma seca severa. Existem regiões hoje nas principais áreas produtoras dos Estados Unidos já sofrendo com secas de quase 25 dias. Nossa, mata tudo. Exatamente, é um grande problema por agora. Então, o segundo maior produtor, exportador de grãos, passa por problemas. Esses problemas que acabam concentrando a demanda aqui pelo nosso grão, nossa soja, nosso milho, e que traz aí uma esperança, nos próximos 2 a 3 meses, tenhamos, né, uma recuperação gradativa dos preços da soja e do milho aqui no Brasil. É aquela velha história, né? Desgraça de um e alegria do outro. Infelizmente, é assim que funciona. E não é torcer pela desgraça, é só realmente analisar o que acontece e ver como que a gente pode se beneficiar disso. Verdade. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, muito bom dia e até a próxima. Eu agradeço, bom dia a todos. E você que está nos acompanhando, se quiser saber mais, entra aí no site www.patriaagronegócios, conversa com o Matheus que eles têm uma série de dicas muito boas para você. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você não quer ser esquecido quando morrer, escreva coisas que vale a pena ler ou faça coisas que vale a pena escrever. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.